Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, do versículo número 1 até o versículo número 12. Lembrando aos irmãos que eu já liberei no grupo o nosso plano de leitura anual, tá bom? Você pode até imprimir, são só 4 páginas, esse plano de leitura bíblica anual. Lá diz os capítulos do Antigo e os capítulos do Novo, para estarem sendo lidos, tá bom? Por exemplo, hoje é dia de ler Mateus 1 e Gênesis 1, 2 e 3. Mateus 1, Gênesis 1, 2 e 3. Amanhã, Mateus 2 e Gênesis 4, 5, 6. E por aí vai. Toda a tabela está organizada para a Bíblia ser lida toda de um ano. Nós achamos assim, muito capítulo 4 por dia. Mas se você for ver o tanto de conversa no WhatsApp que a gente lê, dá mais de 4 capítulos. É muito capítulo. Tá bom? Não entendi. Um dia seu celular já salva. Todos abriram aí, nós vamos ler do 1 ao 12. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler do 1 até o 12. Lembrando aí que o tema é arrependimento. O tema desses versículos é arrependimento, caminho para o reino. Vou ler primeiro. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo de número 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Porque é anunciado pelo profeta Isaías, que ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ser o batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. 12. Ele traz a palha em sua mão e limpará sua ira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vamos ter oração esta noite. Pai, quero esta noite te agradecer pela oportunidade rica de estar aqui com o teu povo para anunciar a tua palavra. Que a tua palavra tem supremacia sobre o que precisamos, sobre o que sentimos, sobre o que fazemos, Pai. E que nós sejamos, Deus da glória, apenas instrumentos. Em nome de Jesus. Deixe sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 3. As nossas Bíblias agora não tem mais isso, mas antes tinha. Haviam algumas folhas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque houve um período que eles chamam de silêncio de Deus, que foi o período entre o livro de Crônicas e o livro de Mateus. Mas por que Crônicas? Porque Crônicas é o último livro do Antigo Testamento da Bíblia judaica. Na nossa Bíblia é que eles ordenaram por gênero literário.
Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O Malaquias é o último dos profetas menores. O último dos profetas menores. Então, quando você vai mudar de um livro para o outro, você já vai perceber que muita coisa muda. Mas tem uma coisa que não muda, é a mensagem. O pessoal diz: o Deus do Antigo Testamento era mau, o Deus do Novo Testamento era bom, o Deus do Antigo Testamento era muito cruel, o Novo era bom. É um engano. Só uma pessoa, eu já vi professores meus afirmando isso, só uma pessoa que nunca leu a Bíblia diz um negócio desse, que nunca leu a Bíblia. Mas volte lá para o capítulo de número 3. Lembrando que no 3 nós estamos diante de um profeta que já fazia séculos que não aparecia, e já havia profecias sobre ele. Se você quiser abrir Malaquias, é só voltar algumas páginas aí da sua Bíblia. Obrigado, irmão. Algumas páginas da sua Bíblia. Volta para Malaquias lá, capítulo número 4. E o versículo de número 5. Malaquias capítulo 4, versículo número 5. Esse ano inteiro, ao pregar, eu vou estar conectando o Antigo Testamento ao Novo. O ano inteiro vou mostrando para vocês essa conexão aí entre o Antigo Testamento e o Novo. Tá bom? Todos abriram aí? Ele vai dizer: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é o dia do julgamento. Mas esse profeta Elias aqui vocês vão entender, é João Batista. É uma reencarnação, pastor? Não. É porque o modelo da profecia de Elias é o mesmo da João Batista. E aqui eu vou lhe mostrar. Versículo 6, veja aí. Leiam só vocês, podem ler. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. O que é isso aí? A mensagem está aí, primeira parte do versículo 6, converterá. Mas pastor, o que converter tem a ver com arrependimento? No capítulo 3, é porque converter é a palavra hebraica, a palavra grega arrependimento. O que ele está dizendo aqui já é que a mensagem de João Batista vai mudar as pessoas, e o primeiro lugar que a mensagem dele vai fazer as pessoas mudarem é em casa. Ele está dizendo que vai converter o coração dos pais aos filhos, porque estava tendo guerra na família, e ele não vai dizer, e o coração dos filhos aos pais. Ele está falando de um estado emocional de ligação que deveria existir, e no final ele vai dizer: para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que ele está dizendo aí é que desestruturação familiar causa o juízo de Deus. Causa o juízo de Deus. Agora volte lá para Lucas. Lucas capítulo número 1. Volte para Lucas capítulo número 1. Versículo 17. Aqui eu quero ver se você tem a memória boa. Versículo número 16. Aí o anjo está falando com quem? Com Zacarias. Quem era Zacarias? O pai de João Batista. Pai de João Batista. Um vovô e uma vovó. O João e mais quem aí? Nessa história, quem está? O João mais quem, irmãos? Nessa história, quem é o nome da mãe do João? Isabel. É uma irmã daquela que está na igreja, que vocês conhecem o nome dela, né? Volte lá para o versículo que nós escolhemos, 16, que ele diz aí: e fará o quê? Converterá muitos filhos de Israel a quem? Ao Senhor seu Deus. Está lembrado
de Malaquias 4. Mas pastor, por que ele vai converter lá o coração dos filhos aos pais e aqui ele vai converter a Deus? Porque o primeiro mandamento com promessa é honra o teu pai e tua mãe. Lá ele diz que vai converter os filhos aos pais, aqui é o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eles vão se converter, e a prova disso é que eles vão obedecer o mandamento do Senhor, que é honrar o pai e a mãe. Agora pule no versículo 17, porque no 17 ele mostra que ele é o Elias, ou segue o modelo do Elias, e continua na ideia de mudança. Grave a ideia de mudança. Converter e arrepender significa mudar. Volte lá para o versículo 17. E irá adiante dele no Espírito. Esse Espírito aí é o sopro de Deus, a ação de Deus, a pessoa do Espírito. Aí ele explica que não é na pessoa do Elias. Ele vai explicar aí que tem duas características aí do Elias. Qual é? Ele vai dizer aí, no Espírito e virtude de Elias. Por exemplo, se você ler os textos da Kardec, que eu já li, o Kardec vai dizer que o Elias, que o João Batista é a reencarnação do Elias. Só que aqui ele explica por que o Elias vivia. Ou seja, o mesmo modelo profético, mensagem, poder de Deus. Volte lá para o versículo 17. Olha a profecia de Malaquias. Observe bem que quem está falando isso é o anjo. O anjo está com a mensagem de Malaquias na cabeça. Continue aí. Para converter o coração dos pais a quem? Aos filhos. E os rebeldes a quê? A prudência do justo. Preste atenção na parte final. Com o fim de preparar ao Senhor. Preparar o quê? Um povo bem disposto. Guarde essa expressão, bem disposto, e volte para Mateus capítulo número 3, para você ver como está tudo ligado uma coisa com a outra. Eu estava no capítulo 1, porque o capítulo 1 é 30 anos antes do capítulo 3. Como assim, pastor? No 1, a mãe dele vai ter ele ainda. No 1. A perto de nascer, diferença de 6 meses de Jesus. Aqui ele já é adulto, os pais dele e a mãe já morreram. Como o senhor sabe disso, pastor? Porque na idade que eles estavam, João Batista já com seus 30 anos, ele já teve mais de 100 anos. Então aqui já morreram. E observe bem que até o capítulo 2 a palavra arrependimento não aparece. Procure. Não aparece. Não aparece. Porque o 1 e o 2 só é o nascimento do Messias, a identidade do Messias e a perseguição que houve contra ele. No 3 aparece o mensageiro ou arauto do Messias. Veja o versículo número 1, vamos ler devagar para a gente entender com calma. Veja aí o que ele vai dizer. E naqueles dias como? Que dias são esses? Entre o capítulo 2 e o capítulo 3, 2 ou 3 tem mais ou menos 28, 29 anos. 2 ou 3, se você quiser colocar na tua Bíblia, ele pode colocar 30 anos depois, ou 29 anos depois. Apareceu João Batista fazendo o quê? Pregando no deserto da Judéia. Cuidado com a expressão deserto, porque para nós deserto não mora ninguém. Essa rua está deserta. Só que o deserto que havia ali na Judéia morava gente sim. Quem morava lá? Os essênios moravam lá. Muitas famílias de beduínos moravam lá. Várias comunidades isoladas moravam lá. Viajantes do deserto se acampavam naquela região. E não é deserto no sentido de não ter água. Inclusive a prova disso é que no versículo 13 o Jordão estava perto.
tem água sim, tem Jordão sim, tem batismo sim. Não é deserto como nós entendemos hoje. Mas o principal no versículo de número 3 é a palavra pregando. Por que, pastor, a palavra pregando? Porque já faz praticamente quase 400 anos que não aparece nenhum profeta pregando. Imagina 400 anos sem pastor, sem líder. As sinagogas existiam, mas o chefe da sinagoga, na verdade, ele lia o texto e fazia a pequena explicação. Aqui, irmãos, ele não está pregando na sinagoga. E cite para mim, no Novo Testamento, antes de João Batista, quem é que sai por aí pregando na rua, falando? Ninguém. Esse modelo aí de querigma ou querigmata, como diz no original, é o modelo dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, no 3 nós estamos no Novo Testamento, mas nós ainda estamos na Antiga Aliança. Como assim, pastor? A nova aliança só é nova depois da cruz, porque quando Jesus diz assim: ó, eis o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aqui ainda é a Antiga Aliança. E por que isso é importante? Porque no 3:1, sabe o que Deus está dizendo através de João Batista? Eu não estou calado para sempre. Eu não fico em silêncio para sempre. Deus é o Deus que fala. Deus é o Deus que opera. Deus é o Deus que levanta homens. Deus é o Deus que também no século 21 continua operando, continua falando. A grande pergunta não é se Deus está falando. A grande pergunta é se eu estou disposto a ouvir a voz de Deus. É se eu estou disposto a entender o que Deus está me dizendo. Às vezes, Deus fala com a gente o ano inteiro, a gente sabe, e a gente finge que não é com a gente. Finge que não é com a gente. Pregando, ele vai dizer aí, a palavra João, Ioannes, no original, quer dizer cheio de graça. João quer dizer cheio de graça. E Batista vem de batismo. Batismo é aquele que batiza. O sobrenome dele, na verdade, estava ligado à missão dele, que era batizar. Era o homem que batizava, que mergulhava as pessoas na água, né? Mas leiam só vocês o versículo número 2 aí. Só vocês, versículo número 2, podem ler. Estão acordados aí? Vamos ler o versículo 2, gente. Vamos ler devagar aí. No 1 ele diz, pregando. No 2 ele diz qual era o conteúdo da pregação dele. Qual era o conteúdo? E, irmãos, quase 400 anos silêncio. E depois de 400 anos, que Deus quer falar com o povo? Está aqui no versículo número 2. Versículo número 2. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É a mensagem de Isaías, é a mensagem de Jeremias, é a mensagem dos profetas do mundo antigo. Pastor, qual seria a melhor palavra para arrepender-vos hoje? Mudem. Se você quiser escrever esse versículo no original grego, traduzido para nós hoje, nós colocaríamos: mudem, porque chegou a vocês o acesso ao reino, ou ao domínio de Deus. Reino é domínio. E o que ele está dizendo aqui é: mudem. Isso é tão necessário, tão necessário. Abra com a Bíblia rapidinho aí em Atos, capítulo número 1. Atos, capítulo número 1. Pode abrir rapidinho aí, para você ver. Capítulo número 2, pode ler. Versículo número 38. Atos 2, 38. Se quiser abrir no celular, se quiser abrir sua Bíblia mesmo, pode abrir. 2, 38. Preste atenção
que o 38 conecta o arrependimento ao batismo, do mesmo jeito que o 3 conecta o arrependimento ao batismo. Dois temas ligados. Diz aí, disse Pedro, o que ele diz? Arrependei-vos. Aí ele coloca dentro de cada um a responsabilidade, porque ele diz: e cada um seja o quê? Batizado. Em nome de quem? Jesus Cristo. Para quê? E recebereis o quê? Se você quiser anotar, pode anotar: arrependimento, batismo, perdão e Espírito. Nessa mesma ordem aparece em Mateus 3. Lê por lá sozinho em casa. Fala de arrependimento, fala de batismo em água, fala de perdão de pecado e fala do dom do Espírito. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim haverá um que vos batizará com o Espírito e com fogo. Mesma ordem. É quase como se o Pedro, eu não duvido que ele estivesse lá, mas como o senhor sabe que ele poderia estar lá? Porque se você ler no capítulo de número 1 de João, quem evangeliza Pedro? Quem evangeliza Pedro? Capítulo 1 de João é o João Batista. Quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pedro estava lá. Pedro tinha ouvido ele. João, volte lá para o capítulo de número 3. Vamos devagar, não andando com pressa não. Já começa a chover e não precisa ter pressa mesmo. 2, ele vai dizer: arrependei-vos. Literalmente quer dizer: mudem a mente de vocês. Mas o conceito de metanoia, como mudança de mente, é muito reducionista. O que isso quer dizer? Como se só mudando a cabeça aqui, a ideiazinha já mudasse tudo. Não é isso que ele está falando. Aqui entra a palavra convertei-vos. O que ele está dizendo aqui é: os caminhos que vocês estão andando são errados. Ele está dizendo voltem. A mesma coisa quando você está dirigindo e pega uma rua que você não conhece, lá usando o Waze, usando o Google Maps, alguma coisa, aí pegou uma rua sem saída. Tu diz: meu Deus, essa rua não tem saída. Arrependimento é quando eu vi o carro da minha vida, do pecado na minha frente, para ter o outro lado e digo para Deus: Deus, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais o prazer da iniquidade, eu não quero mais viver longe de Jesus. Deus, eu quero dizer sim para o céu, eu quero dizer sim para Jesus, eu quero dizer sim para a vida, eu quero dizer sim para a paz, eu quero dizer sim para o caminho, eu quero dizer sim para a verdade, eu quero dizer sim para o reino de Deus. Arrependimento é quando eu sinto a tristeza pelo pecado, mas quando eu abandono, porque agora eu sei que tudo que eu preciso está nos domínios de Jesus, que a Bíblia chama de reino dos céus. É disso que você precisa: sair do jugo do pecado para o domínio do Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos, essa é a palavra. Irmãos, não tem pregação sobre isso hoje. A maioria de nós pensa assim: eu vou para aquela outra igreja lá que eu posso vir e ficar do mesmo jeito. Mas a mensagem de João Batista, a mensagem de Pedro, põe no capítulo número 4 rapidinho aí, para você: pastor, mas a mensagem de João, porque João era muito radical. A mensagem de Jesus é amor. Eu vejo o pessoal falando na internet: a mensagem de Jesus é que Deus é amor. Eu vejo até gente dizendo assim: Jesus veio para dizer para nós que Deus é amor. Só isso. Se você ler aí, é isso que os mestres da religião vão dizer. Não, Jesus veio para dizer que Deus é amor. Só isso. Tudo mais é pastor, a igreja que inventa. Eu queria ter a oportunidade de mostrar um versículo da Bíblia para esse povo que não lê a Bíblia e acha que conhece. Capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Mateus 4, 17. Veja no versículo 12
E do mesmo jeito que quando um jogador adoece, ou sai do time, o outro entra, no versículo 12, João Batista foi preso e alguém foi substituir ele. Quem foi? No versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava o quê? Preso. João estava em Pedrinhas. Voltou para onde? Galileia. Presta atenção aí. Pule agora para o versículo de número 17. Observe bem. João pregava arrependimento. Deles dois vai dizer isso. Aí agora, como eu vou encaixar a ideia de que Jesus só pregava amor no versículo 17? Desde então, fez o quê? Começou Jesus a pregar. Irmãos, o que ele pregava? Lembra do que ele pregava aí? Agora compare 3:2 com 4:17 e medindo qual é a diferença. 3:2 com 4:17 e medindo se tem diferença entre o que o João pregava e o que Jesus pregava. Tem diferença? Não. Sabe por quê? Porque arrependimento é a única forma de entrar no reino. João está dizendo, o reino está chegando. E o próprio rei chegou. E alguém vai dizer, não, João é tudo demais, é radical demais. Jesus prega a mesma mensagem. Jesus não disse, conforme com a sua vida, continue na avareza, continue no erro. Eu amo você desse jeito, ele não precisa mudar. Não, ele olha para você e diz assim, você precisa mudar. Mas Deus, como assim? Sabe por quê? Ele, antes de falar de reino, ele fala de arrependimento. É porque Deus não condiciona o céu a você. Ele não diz assim, não, você, no meu reino, você pode entrar do jeito que você quiser. Para você ver como o negócio é sério, abra a tua Bíblia de João capítulo 3, aí rapidinho. Lá não usa a palavra arrependimento, mas lá usa novo nascimento. E lá diz que é a única forma de entrar no reino. 3, capítulo 3, versículo 3. Achou aí? 3:3 diz assim, ó, Jesus respondeu e disse, na verdade o quê? Que aquele que não parou aí, Jeremias e Ezequiel já profetizaram dizendo que o Senhor daria a eles, tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne e colocaria neles o Espírito. Ezequiel já disse isso. Faria uma nova aliança com eles. Está aqui o cumprimento que Ezequiel fala. Olha o que ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de quem? De Deus. Aqui ele fala de receber vida espiritual. É o lado positivo. Pastor, como eu recebo essa vida espiritual? Capítulo de número 1 e o versículo número 12 de João. Pode ler, João 1:12. A fé vai me fazer receber o novo nascimento, mas a fé e o arrependimento são duas moedas, dois lados de uma mesma moeda. Eu só vou nascer de novo, versículo de número 12. Todo mundo é filho de Deus. Eu desafio alguém a afirmar que todo mundo é filho de Deus. E aí dá o versículo 12. Por criação sim, mas por vida espiritual não. 12. Mas a todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Quem é que se torna filho de Deus? E a parte final? Aos que? Aí se você ler Marcos 14:15, ele vai dizer lá: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que isso quer dizer? Eu preciso me arrepender, eu preciso confiar em Jesus no Evangelho, para que eu agora faça parte dessa nova família. Eu vou nascer de novo e eu vou fazer parte deste reino, que é o reino mais poderoso que existe, que é o reino de luz, que é o reino de paz, que é o reino de vitória e que é o reino do
Deus, o reino de Jesus na verdade. Volte lá no capítulo 3. Pergunta difícil para nós. Difícil para nós. Essa parte dolorida do Evangelho, eu aceito. Mudança, eu aceito. Essa parte dolorida do Evangelho. Mudança. É a parte da mudança. Deus está dizendo: ei, a casa é minha, você que se encaixa. E a gente olha para Deus e diz: não, Deus, tem como você condicionar e preparar para se encaixar no que eu quero. Deus diz: não, o domínio é meu. Aqui ele vai dizer a razão porque eu preciso me arrepender. Ele vai explicar esse porquê aí, junto, sem acento, é de explicação, de razão. É chegado. Preste atenção na expressão: é chegado. É chegado. A ideia é: imagine aí você sair de São Luís, quando vai chegando na ponte dos Treitos dos Mosquitos, a ponte está quebrada. Quebrada. Não tem mais ponte. Como é que vai viajar para a tua cidade? Não tem como ir para lá. De onde o senhor tirou isso, pastor? Abra sua Bíblia em Isaías 59 aí. Isaías capítulo número 59 aí, para você ver o que eu estou dizendo. Marca na sua Bíblia. Versículo de número 2 de Isaías 59. Irmão, está tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Tudo escrito. Está tudo na Bíblia. Vejam aí. No 2, vai dizer o que aí no 2? 59, 2. Mas o que? E os vossos pecados encobrem o seu rosto para quê? Para quê? Para que não vos ouça. O que ele está dizendo aí? Vocês estão longe de Deus. Preste atenção, compare a expressão. Compare a expressão divisão com a expressão chegar. Veja como estão termos contrários. Volte lá para o capítulo 3. Lá em Isaías 59, ele está dizendo: vocês não tem como atravessar a ponte. Do lado daqui estão vocês, do lado de lá está Deus, e não tem como atravessar. Mas pastor, não tem como Deus dar um jeito? Tem. O jeito está no versículo 2. Ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vocês. E sabe como isso se chega? Ele vai explicar: a chegada a vós, o reino de Deus. Toda vez que você lê a palavra reino, é ou acesso ou domínio, ou acesso ou domínio. Sabe o que ele está dizendo? Se arrependam, mudem, porque o domínio de Deus vai chegar sobre vocês. Que domínio é esse? É a vontade. Que domínio é esse? É o projeto. Que domínio é esse? É quando eu me rendo, quando eu mudo, eu descubro que Jesus Cristo é o dono da minha vida. Eu não sou mais escravo do pecado, dos meus desejos, da cobiça. O meu dono é Jesus de Nazaré. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Talvez você tente ser seu mesmo, mas não vai conseguir, porque no final a tua vida é de Deus. O teu coração só bate porque Ele quer. 17 de Atos vai dizer: em ti vivemos, nos movemos e existimos. Você só existe por causa de Deus. É Ele que permite que você exista. Arrependemos. É a mensagem de 2023. Se você continuar com a mesma vida de 2022, 2023 você não vai mudar nada. Eu queria ser uma pessoa mais atlética. Come, mata um leão, como é que vai ser atlético? Eu queria ser uma pessoa que passava no concurso. É só ficar 24 horas no Netflix que não vai passar. Rapidinho. Eu queria ter mais uma oportunidade na vida. Faça curso, faça faculdade. Eu preciso mudar. É assim, eu preciso mudar. Quem precisa é minha mulher. Quem precisa é meu marido.
Aí é um bando de marido e mulher falando mal de um do outro, para amigo e para um amigo, e na hora que um amigo e a amiga vê, enxerga, passa o outro como se fosse um demônio. Lá vem o demônio no matar minha amiga ou meu amigo. Mas eu é que preciso mudar. Mas de onde o senhor tirou isso, pastor? É só você ler o capítulo 7 do livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 3. Ele vai mostrar lá que quem precisa mudar não é a pessoa que mora contigo, não, é tu que tem que mudar. Mas é ignorante, minha mulher é ignorante, meu pai é assim, não sei o quê. Leia o versículo de número 3 aí. Porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê o quê? Irmão, isso aí é que nem tu arranca aqueles pedacinhos de madeira, quando a pessoa serra madeira que é só o pó. É isso aí que ele está dizendo. Tu está vendo um pedacinho de pó de madeira no olho e tu não vê essa palmeira, um pouco amassudo que está no teu. É isso que ele está dizendo. Imagina uma palmeira dentro do olho, irmão. Só que não tem nem como. Bota o capítulo 3 lá. Bota o capítulo 3, versículo 2. E aqui eu vou falar uma coisa, no versículo número 3, 2, ele vai dizer: porque é chegado a vós o rei. Abra a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia no capítulo número 6 e no versículo número 10, e eu vou te mostrar o que é reino. Todas as vezes que você lê na Bíblia o que é reino, você vai lembrar que eu estou dizendo agora hoje. Capítulo número 6 e versículo de número 10. Diz o que? Venha o teu domínio. A tradução é domínio, basileus. Aí ele vai explicar o que é o reino. O que é o reino? Seja a tua, assim na terra como. Você quer ver a confirmação que eu estou dizendo para você serve? 7:21. Se tu puder anotar, meu irmão, depois para te ler em tua casa. 7:21 de Mateus ainda, eu estou em Mateus. 7:21. Nem todo aquele que diz entrará onde? Quem é que vai entrar? O reino é quando a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Mas o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que quando a vontade de Deus é feita, quem está sob o domínio da tua vontade não é mais o pecado, não é mais os teus desejos. Sabe quem está? Agora você é servo de Jesus de Nazaré. Deus olha para você essa noite e diz: eu sou teu dono, eu sou teu dominador, eu sou quem te controla, eu sou aquele que cumpre a minha vontade na tua vida. Por isso você está dentro de um reino, você está dentro do domínio de Jesus. É por isso que o inimigo não te toca, é por isso que o mundo não pode e não deve te dominar, e a carne deve reinar sobre você. Por quê? Porque agora você está fazendo parte do reino de Jesus, domínio de Jesus, vitória de Jesus, poder de Jesus, graça de Jesus, e você vai desfrutar do reino de Deus através de Jesus de Nazaré. Você quer entender mais o reino? E irmão, depois é só você abrir tua Bíblia e começar a procurar o que ela fala sobre reino. Abra a tua Bíblia aí em Romanos 14:17. Romanos 14:17. Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Já achou aí, Romanos? Depois de lá. Eu achei aqui, eu estou procurando outro texto que eu vou ver depois. Porque o reino de quê? E aqui eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Por que aqui ele cita o reino de Deus? E lá em 3:2 ele cita o reino dos céus?
Lá ele não cita. Eu desafio qualquer crente a achar em Mateus o termo reino de Deus. Não existe reino de Deus, o termo reino de Deus em Mateus, não existe. Por que em Mateus não existe? Mas em Lucas existe, em Marcos existe, em Romanos existe, em Atos existe, em João existe. Já tinha observado isso? Não existe a expressão reino de Deus em Mateus. Tem reino do céu, daqui a pouco eu explico. Vamos ler aqui no 17. Porque o reino de Deus não é o quê? Irmão, os reis daquela época tinham o quê? Porque se fosse trazer para hoje, era minha Bíblia checa. Festa de rei, quando o rei casava era um mês. Todinho um mês de bebida, de festa, de... Os reis são assim. Qual é a parte final? Paz, não justiça, paz e alegria. Sabe o que é isso aí? O fruto do Espírito. Sabe o que Deus faz? Você se arrepende, crê no Evangelho, começa a fazer parte do reino de Deus. O reino não é só fora, o domínio é dentro. O reino é Deus te dando justiça, é Deus te dando paz, é Deus te dando alegria. Mas por que glória ao Espírito Santo? É porque o Espírito Santo vai passar a morar dentro de você e vai dizer para você: quem te domina sou eu, não é o meu temperamento. Quem te domina sou eu, não são as circunstâncias. Quem te domina sou eu, não é só seu aspecto biológico, psíquico, emocional. Quem te domina sou eu. Eu sou aquele que tem o domínio sobre você. E quando isso acontece, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, e não a minha vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Espírito Santo controla você, guia você, para que você faça a vontade de Deus. Abre 1 Coríntios 8:8 aí, você. Meu Deus, pastor, eu não vou cansar de ler. 1 Coríntios 8:8. Corrigindo, ser 10. Tem mais coisas do reino lá. 6:10. É a lista de quem está proibido de entrar no reino. Tem uma lista lá, está proibido. Eu vou me arrepender de quê? Está no versículo 10. Versículo 10 aí. Ah, mas eu acho que tem isso aqui. Eu acho que não é a mesma coisa. A Bíblia mudou, a Bíblia não sei o quê. Muda não, irmão. Eu versículo 10 aí. Quem manda é o rei, irmão. É ele que diz: pode entrar, não pode. Já viu em lugar que tem mais escrito lá? Não pode entrar pessoas portando roupa assim, não é assim? Não pode entrar gente. Olha o versículo 10. O rei está dizendo aí que não pode entrar. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Ei, aí é que o povo chama a Bíblia de homofóbico. Porque no original grego, aqui no original grego, não vai fazer concessão em relação ao homossexualismo. Aí eles puxam daqui, puxam dali, tenta mudar, tenta não sei o quê, mas não dá. Quem conhece o grego, estuda o grego, vai ver que não dá. Ele dá inclui os sodomitas. Qual era o pecado de Sodoma? Homossexualismo. Os anjos foram para lá. Olha o versículo 10 ainda. Nem ladrões, eita meu pai, os políticos não vai entrar nenhum, nem os avarentos, nem os bêbados, só bêbados socialmente, não tem assim muito. Olha o que está dizendo. Não é os que bebem só não, olha aí. Nem os maldizentes. Ah, mas é só pecado mais grave assim. Até maldizente entra. Não entra. Nem os roubadores farão o quê? Entrarão no reino de Deus. Pastor, mas esse negócio é duro, né? Abre a tua Bíblia agora em Gálatas. Já termino. Já, se o teu dedo não cansado.
capítulo número 5. Anote isso aí, versículo de número 19, 20, 21. Gálatas 5, 19, 20, 21. É a mesma lista, só que mais extensa. Só que essa lista tem coisas que a gente faz. Gálatas 5, 19. Porque as obras, no plural, das carnes são muito diversas. Quais são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Olha inimizades aí no plural. O tanto de gente que teve inimizade nesse período de Lula e Bolsonaro, só Deus pode ter misericórdia. Está todo mundo mais tranquilo, mas depois da guerra, que falta jogar dinamite no outro. Só que não pode não. Porfia, quer disputar. E emulação, sabe o que é emulação? É eu caçar conversa. Eu acordar de manhã propagando com o marido e minha mulher, até se zangar comigo. Isso é emulação. Emular é fazer o outro brigar ou querer o outro ir. Iras, sabe por que iras está no plural? É porque existe grau de ira. Tem vezes que eu pouco de raiva, tem vezes que eu te zanga, tem vezes que eu até estou pela boca. Já viu aquele sapo que tem aquele girinho de interior? Sapo que fica quase pela boca, só de raiva. E ela diz assim: não, estou bem, quase tendo um ataque cardíaco. O dia todo com raiva. Tem uns que conseguem passar 3 dias de cura, eu não sei como, mas consegue 3 dias de cura com raiva. Às vezes nem dá, olha que o outro vê, faz isso só para. Parece coisa de criança, né? Pelejas, briga direta, confusão direta. O WhatsApp nem tem essas coisas, nem tem. Dissensões, que é dissensão? Desunião. Formar grupo contra o outro. Heresias que são e doutrinas falsas. Olha o 21. Invejas, homicídios. É só pôr lá pedrinhas aqui, essa parte. Bebedice, pobre, choperia, Marcelo, gaúcho. Glutonaria, que não é só comer muito, na verdade, é comer além da capacidade. Eles comiam que algumas vezes passavam mal. E coisas semelhantes a esta, leia uma parte final aí. Acerca das quais nos declaro, como já vos dissemos antes, que os que fazem o quê? Não herdarão o quê? Pastor, vai entrar pouquinho a gente, né? E não tem espaço no céu. O problema não é ter espaço lá. O problema não é ter espaço, não. É a gente se encaixar. Volte lá para Mateus 2 lá, para você ver. E eu vou explicar já. Por que Mateus fala de reino dos céus e não reino de Deus? Reino de Deus. Mateus fala de reino dos céus por causa de 20 de Êxodo. Lembra o que diz assim? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. O judeu entendia que Teós, Deus, ou Yahvé, que é o hebraico, Teós é grego. Citar esse nome direto é blasfêmia. Aí o que eles faziam? Eles usavam céus como sinônimo de Deus. Quando eu falo céus, eles estão entendendo Deus, só que de forma implícita. Eles não concordam. Por isso, por exemplo, que eles não citam muito. Você não vê o judeu falando o nome de Deus assim, porque eles entendem que você falar o nome de Deus corriqueiramente é falar em vão. Pastor, cite um exemplo disso. O filho pródigo, quando ele volta, ele olha para o pai, ele está planejando voltar, e ele diz assim: ó, pequei, eu pequei contra quem? Céus. E perante, sabe o que eu quero dizer? Eu peguei contra Deus. E eu peguei. O filho pródigo teve uma boa educação. Qual é a prova disso? É que ele não citava o nome de Deus. Ele dizia: olha, eu peguei contra os céus. E eu peguei contra ti. Sabe por que? Sabe o que Mateus está dizendo aqui? Mateus está dizendo vocês têm que lutar para experimentar, participar do reino dos céus. E irmãos, vocês querem ver como o negócio é sério? Veja o versículo
número 6, ele vai mostrar como que eu sei que eu estou me arrependendo de verdade. Versículo 6. Como eu sei que eu estou me arrependendo de verdade? Daqui a pouco o governo vai cantar. Não foi coisa da oferta, não, né? O governo vai se prepara, eu já vai chamar. Versículo de número 6, ele vai dizer: e eram o quê? E eram batizados. Parabéns aí. Por eles batizados no rio. Irmão, isso aqui é uma blasfêmia para o judeu. Imagina uma pessoa chegando para ti, na Assembleia de Deus, e dizendo: te converte, tu vai ter que ser batizado de novo, porque nem tem que correr. Vai dizer assim: mas minha mãe é crente, meu pai é crente, fui criado na igreja. Leia o versículo de número 9, a mesma coisa que eles dizem. Eles vão dizer: eu sou filho de Abraão, eu sou judeu original. Como é que tu vai dizer que eu não sou crente? Por isso que no versículo 6, irmãos, ele não está batizando só gentios, ele está batizando judeu. Sabe por quê? O que ele está dizendo aí Deus não aceita só ser religioso, Deus não aceita só para a família de crente, Deus não aceita só para fazer parte de uma entidade, de uma denominação. Para nós traduzirmos para hoje: pastor, o que eu preciso fazer? Confesse os seus pecados. O alvo do arrependimento é dizer não para o pecado. O que é confessar? É dizer: eu fiz, eu errei, eu não quero mais, eu vou largar. Deus não diz para você nunca peque, porque Ele sabe que tu nunca vai evitar isso só depois da morte ou da transformação. Mas Ele sabe que nós podemos largar o que é errado e dizer para Deus: Deus, o pecado é mau, tu és bom, o pecado é errado e eu aceito o teu perdão. O alvo do arrependimento é fazer com que o pecado seja visto como pecado e Deus seja visto como Deus verdadeiro. Irmão, não tem como comentar tudo, já vou encerrar. Mas no versículo 7, ele vai dizer aí que eles eram pobres. Vejam o 7 aí. Meu irmão, politicamente correto. Se o Batista viesse pregar hoje, chamasse a gente de cobra hoje, eu faria o quê? Pastor, não gostei do que ele pregava, não. Porque esculhambou a gente, foi embora, nós chamamos de cobra ainda assim. De cobra. Quando é que aparece uma cobra? Chamou de naja. Cascavel é o pior. Morre que se tu for logo tomar o soro de seu filho, tu está morto. Sabe por que ele chamou de cobra? É porque eles eram especialistas em enganar. Irmão, tu está dentro do mato, cobra te vê antes que tu veja ela. Prepara o bote. Quando tu vê, tu sente só o fiscal no pé. O negócio aqui começa que não foi nada, a cobra já morreu. Lá no 10 de Mateus, ele vai dizer: para sermos, não é simples, cuidado com essa tradução, é simples. Que quer dizer o quê? Sem maldade, como as pombas, e prudentes como a serpente. A ideia é de alguém esperto, alguém que sabe o que está fazendo, consciente. Olha o que ele diz no 7: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Aí ele está respondendo: o que acontece quando eu não me arrependo? O que acontece quando eu não me arrependo? Experimento a ira de Deus. Pastor, quando o senhor tirou isso? Apocalipse capítulo 4 até o 18 é a ira de Deus sobre aquela lista que eu citei para vocês agora. Ele está dizendo: vocês são como cobras que não querem mudar, só mudam a pele por fora, mas por dentro tem veneno. Olha o que ele está dizendo aí: vocês acham que podem fugir da ira divina? Irmão, versículo 8, João Batista vai começar a usar a metáfora da planta, a metáfora da árvore. Pastor, o que é essa metáfora? É Jeremias. Essa metáfora aí é Israel. Produzir, pois o quê? Aí, irmão, eu acho engraçado, não é nem para ser engraçado, é para ser triste. Tem irmão que acha que o outro aceitou Jesus, já mudou.
Aí eu estou lá com os irmãos lá, né, na comunidade terapêutica. Aí eu disse para o irmão, irmão, eu vim com dinheiro aqui, viu? Com dinheiro aqui, estava fazendo venda lá para a comunidade dando roupa. Aí eu, não, pastor, eu te deixo com o irmão aqui. O irmão rapidinho a gente faz uma conversa. E irmão, olha o que ele está fazendo, está deixando galinha na mão de raposa. Aí foi no comércio. E logo quando ele voltou do comércio, a gente tinha mais 100 reais lá de vendendo roupa lá, usado, casado com a terapêutica. O bonito que estava no caixa já tinha ido para a roupa de fundo para usar agora. Aí eu olhei que entregou o dinheiro e disse: foi o que eu te falei. Não, pastor, mas ele aceitou Jesus há mais de 6 meses. Eu pensei que ele já estava mudado. Irmão, a regra é não deixar ficar próximo de dinheiro, irmão. Vigiar. É isso que o João está dizendo. Mostrem de verdade que vocês mudaram. Ah, eu já perdoei. Mas fala com raiva, tem ressentimento, vive com lembrança ruim. E se pudesse até matar. Ah, mas eu agora sou uma pessoa responsável. Aí não chega no horário do serviço, não participa de reunião da empresa ou do filho. Aí eu sou um pai presente. Aí só mão dos outros produzir futuros dignos de arrependimento. O que ele está dizendo é: mostrem que vocês foram transformados. Sabe por quê? Pelo fruto conhecereis a árvore. Irmão, quando eu sou transformado, eu vigio como eu vou, eu vigio o que eu falo, eu vigio o que eu ando, eu vigio o negócio que eu faço, porque eu não vivo para este mundo, eu vivo para Jesus de Nazaré. Eu não vivo para agora, eu vivo para a eternidade. Eu não vivo no imediatismo do eu quero aqui e nesse momento. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para agradar o Rei dos Reis. Eu tenho controle, porque a minha vida está no controle daquele que tem todo o controle dos céus e na terra. Ah, pastor, já mudou. Eu disse: irmão, sabe que não mudou mesmo? Pastor, o senhor não acredita que Jesus muda? O senhor acredita? Aí eu mostrei esse versículo para ele: produzir frutos dignos de arrependimento. Irmão, se é líder de igreja, ele é o apóstolo, ele é o líder, aí só usava 300% das pregações, só dinheiro. Meu irmão, tem alguma coisa errada. Esse período agora, o líder de igreja não fala só sobre vitória financeira. Como ter um 2023 abençoado, cheio de vitória, como prosperar, e não sei o que, assim, como, aí as 10 segredos para prosperar em 2023, irmão, não tem nada contra prosperidade, contra dinheiro. A Bíblia não condenou dinheiro, ela condenou amor à riqueza. Mas tudo tem uma grande questão. Eu preciso entender que no reino o que vale é a mudança. No reino o que vale é olhar para Deus e dizer: eu não vou repetir as bobagens de 2022. Eu quero ser diferente. Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero que a palavra seja lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero em 2023 antes ser o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. Nós precisamos viver 2023 diferente. E isso só vai acontecer. Não é se mudar de cidade, de lugar, de emprego, de relacionamento. É se eu me arrepender de verdade e agora faço o domínio de Deus, eu vou experimentar ter paz, ter justiça, ter alegria, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas o reino de Deus consiste em poder. Esteja sob o domínio de Deus e você vai crescer, vai prosperar e vai ter vitória em toda a tua vida, porque a promessa do Senhor. O Bruno vai louvar ao Senhor e nós vamos louvar o Senhor com nossas ofertas esta noite. Lembrando que amanhã é BD, que era para ter outro domingo passado, e terça é para ter BD, que era para ter hoje de manhã. Então nós temos aí 2 domingos de folga aí, na verdade, livre domingo de manhã, até 4 domingos um pouquinho mais tarde, segunda e terça. E irmão, grave que eu vou te dizer, Daís. Daqui a pouco vai ter irmão perguntando se vai ter EBD amanhã, qual a carta de EBD, se é EBD segunda ou terça. Daqui a pouco. Você que quer participar mais do EBD, irmão Raimundo, tem revista, não tem? Compra uma revista logo. Já terminou aqui, não precisa ser só da igreja não, qualquer pessoa pode participar. Compra uma revista, eu já vim para EBD amanhã.
E detalhes, siga o calendário da leitura da Bíblia. Siga o calendário da leitura da Bíblia, como que é, tá bom? Obrigado, Senhor, pelo nosso irmão São Pedro.